Tu. Desconhecidos. Nome desse som é Praga do Milênio, sobre a vida do apóstolo Paulo. Vamos que vamos. É a praga do milênio. Mike na moto é perda oxigênio. A mente diz que esse mundo é pequeno. Contra o tesouro que vale minha sede, meu choro e a vida no sangue correndo. Quanto peso não, filho, continua escrevendo. Pente em desistir, peito resistir, boto minha cabeça a prêmio. Mike na moto é perda oxigênio. A mente diz que esse mundo é pequeno. Contra o tesouro que vale minha sede, meu choro e a vida no sangue correndo. Quanto pesos não, filho, continua escrevendo. Pente em desistir. Eu falei que era praga, cê não acreditou, então toma. É o barco que nunca naufraga. Inimigos todos em coma, no peito uma chama. Do tipo que nunca se apaga, do tipo que nunca se cansa. É o tipo dos mano que nunca se embriaga. É tanta história que não dá pra contar. Se vê não falar que ainda não vira referência. Uns tira onda, outros anota a placa. Tem quem critica tudo, nós amassa e joga fora. Te assombra, vai quem fazer gol de bike. Fecha a conta, vai pra casa, daqui pra frente piora. Tá geral feliz e vamos até umas horas. O cotidiano daqui só melhora. Tem gente chamando do lado de fora. Eu como um glorioso e eu sei que te assombra. Em 3, 2, 1, vai. É a praga do milênio. Mike na moto é perda oxigênio. A mente diz que esse mundo é pequeno. Encontra o tesouro que vale minha sede, meu choro e a vida, sangue correndo. Quanto vale o show? Filho, continua escrevendo. Pensa em desistir, peito resistir, boto minha cabeça a prêmio. Mike na moto é perda oxigênio. A mente diz que esse mundo é pequeno. Compra o tesouro que vale minha sede, meu choro e a vida no sangue correndo. Quanto vale os não, quanto peso? Filho, continua escrevendo. Pensa em desistir, peito resistir, boto minha cabeça a prêmio. Vlog, mais um vlog começando diferente hoje aí, pessoal. Estamos com a presença ilustre aqui do nosso amigo do coração, Vitinho. Ele que é pastor, jovem, trapper. É trapper? MC, vice-querubim também. Começa a colocar os adjetivos. Sejam bem-vindos a todos mais uma vez, mais um episódio nosso aí. E esse daí promete, né, Suelton? Isso aí, galera. Boa noite a todos, bom dia, boa tarde, sei lá. Seja bem-vindo, né, mais o horário que você estiver assistindo aí, a mais um vlog. Vamos pedir pra galera compartilhar aí também, compartilha aí. Você que não caiu aí no vlog e recebeu o link, não se inscreveu ainda, aproveita para se inscrever, ativa o sininho lá para você estar sempre por dentro aqui do nosso canal e dos programas do vlog. E segue a galera também, né, no Instagram aí, ó, né, Rodrigão? Fala, rapaziada, tudo bom? Tamo aí mais uma noite aí, nesse tempo de mesa aí, boa noite pra todo mundo aí, como o Celto falou, né? Boa tarde, bom dia, né? Horário que você assistir, boa madruga, né? Tamo aí com o Vitinho aí, vai ser uma mesa muito top aí. Cara, não perde o que Deus vai ter, não perde aquilo que Deus vai estar liberando aqui essa noite aqui. E eu achei legal, já começamos de uma maneira diferente. O Vitinho ali na pegada ali, eu olhei até se o Celto já tava no embalo ali, falei, mano, aí, ó. Cadeirinha só. Já ajuda. Mas aí, tamo junto, galera. É isso aí, pessoal. A gente quer agradecer, né, mais uma vez, vocês que estão acompanhando. Agora temos os cortes também, estamos fazendo os cortezinhos aí, soltando. Você que veio pelo cortes, seja bem-vindo. A proposta do canal, né, do vlog é trazer o conteúdo social com a cosmovisão cristã. Então, tudo que vai rolar aqui, todo o pessoal que a gente for trazer aqui, vai ter isso daí, vai estar Jesus e o assunto, né, ou melhor, o assunto e Jesus no meio, né. Então, sejam muito bem-vindos e acompanhe a gente, acompanhe no Instagram, tá o nosso Instagram aí embaixo. Se tiver alguma dúvida, você pode mandar também no WhatsApp, quiser mandar pra gente conteúdo. Nós vamos falar em conteúdo, né? Nós temos o nosso Vlog News. Passando a vinheta aí, por gentileza, diretor, a vinheta. Vlog News. É isso aí, mais um Vlog News, Vlog Nilson. Mais um Vlog News aí pra galera aí. Temos aqui duas notícias hoje aqui, duas informações aqui. Tá aqui? Duas informações bem interessantes aqui. Então você vai ouvir essa informação aqui, você comenta também no vídeo aqui. Manda pra galera, se for muito pesada, manda no privado aí pra gente, né?
Só para não expor a galera aí. Mas olha aí, ó. Bispos da Igreja Anglicana na Inglaterra estão estudando a possibilidade de inserir termos neutros para se referir nas suas orações a Deus, devido à crescente conscientização global do uso do mesmo por pessoas que não se identificam com seu gênero atribuído ao nascer. Então querem chamar Deus aí de... Elo. Que complicado, né? A única que a gente vai chegar com esse negócio, né? Tipo, é complicado porque, gente, que a ideia, dá pra ver que é ganhar popularidade, ganhar visibilidade, ganhar o coração das pessoas, aceitando, né? Eu vi, acho que um padre, esses tempos atrás, aí, falando sobre você tornar o evangelho a ser aceito pelas pessoas, modulando de acordo com o que as pessoas acham, pensam, né? E não ao contrário, quando, na verdade, o cristão ele precisa ser moldado, o coração, as atitudes, de acordo com a palavra, e não ele moldar a palavra, mas a palavra moldar ele, né? Então é meio complicado, né? O que você acha, Rodrigo? Ah, mano, na verdade é complicado. Cara, como que... Eu tô tentando até agora aqui... Eu tô tentando entender como que eu oraria. Então, é a mesma coisa que eu tô pensando aqui. Como que eu vou falar com Deus em uma linguagem neutra, mano? Sinceridade, eu tava até agora aqui tentando achar como seria. Sabe? Eu acho que é complicado porque o princípio é que Deus fez o homem à imagem e semelhança dele, né? Então, dele, né? Começa por aí. Então, como? Adão, não Deus. O nosso diretor falou como o diretor é Delo? Complicado, cara. É complicado. Mas Quer comentar, Vitinho? Você não gosta? Nessa que você falou aí, eu creio assim, a forma que você conhece a Deus, você vai se referir a Ele. Então, Ele é o nosso Pai, nosso papai, Pai de todos. Então, acho que eu não pensaria como eu vou falar com Ele. Acho que, sei lá, não entra nem em discussão. É uma coisa... Mas você falou certinho. Tipo, você vai ter que quebrar a tua cabeça para saber, digamos assim, falar com Ele através desse enigma e, no fim, não... Sei lá, acho que para quem conhece Deus Pai, conhece o Espírito Santo, Jesus... Você facilmente vai falar assim, cara, eu não vou entrar nessa onda aí. Porque igual você falou, é muito nítido que é algo para sensibilizar o coração da massa, é muito nítido que é algo para mostrar, tipo, nós também somos do que está acontecendo, inteirados naquilo. Então, e querendo ou não, isso daí entra naquilo, complicado. Né? Quando as escrituras nos ensinam sobre você julgar a profecia é algo. Mas a palavra profética, que é a Bíblia, as escrituras, ela é absoluta, né? Então, como que ela nos ensina a chegar a Deus, a se referir a Deus como um pai, como um amigo, naquilo que o Vitinho falou, né? Então vai contra aqueles princípios que as escrituras nos direcionam, né? Daí... Isso aí, na verdade a sociedade hoje é totalmente inclusiva, né? Mas o céu ainda continua sendo exclusivo, cara. Essa é... Caminho estreito, né? É real. Essa daí é top, pessoal. Vou gravar essa daí, hein? Não, essa veio... Vamos lá, segunda notícia aqui, ó. Olha aí, cara, que decepção pra galera aí que foi pro retiro e não se informou em rede social aí. Então, vai ficar informado agora com o Vogue News. Ó, o fabricante do jogo Uno anunciou que não é obrigado a gritar Uno na última carta. Essa é uma dúvida federal. Eu sou o campeão da minha galera lá, hein? Federal, pode buscar essa informação aí. Não, todo mundo, cara. Cara, ó, o mais legal aqui, cara, é os comentários, né? Eu li os comentários lá, eu separei 3 aqui, ó. Ó, tem um aqui que diz assim, comentou lá, precisa sim. Quem ele pensa que é? E o outro, não, deixa que a gente toca daqui pra frente agora. Mas o pior é isso aqui, ó. Coloca pra nós aí, diretor. Aqui no Brasil, agora se fala Uni. Celso. Cara, falando... Ei, não sei como acontece com vocês aí, né, sobre jogar Uno. Mano, lá na igreja, mano, tem um irmão lá que quando os caras forem assistir vão saber de quem eu tô falando. O irmão Emerson Boetcher. O homem é uma bênção, o pastor Emerson Boetcher, um abraço, Deus abençoe. Mas tem umas regras que acho que ele anda com o cara que fabricou aí, porque ele estudou, ele estudou mais que o cara. Fez seminário do Uno. Umas regras que ele tem aí top, mano. Top mesmo. Como que é o nome? É Emerson Boetcher. Aí, Emerson,
Conta pra gente. Grita Uno ou não grita lá Uno? E outra, Vitinho tá ligado também nisso, porque eu sempre vejo lá os stories da galera tudo jogando lá, né? A gente inventou, tem o corte, quando alguém joga uma carta igual, você corta e já pega a vez. A gente inventou essa regra, hein? Mas tem uma galera que joga Tem, assim. Não sei jogamos se é assim, da regra. jogamos. Você joga Que assim. prende mais joga atenção, assim. né? Fica... E é um jogo que testa a fé, né? Ali se saiu, sai... Quem aqui na hora do 9 bate? Lá não faz, porque é muito barulho. Ei, vamos jogar Uno aqui rapidinho? Vamos avançando? Beleza. É isso aí. Amém? Amém. Não tem mais nenhuma? Nenhuma. Não. Essa do Uno foi boa. Então, pessoal, voltando aqui pro nosso convidado, Vitinho, ele que é nosso amigo, já temos um tempo aí antes de Deus dar a missão para ele de puxar aí puxar a frente aí do ministério, né? Temos muito a conversar aqui. Eu acho que qualquer assunto que a gente jogasse aqui ia dar conversa, mas quero começar pedindo para se apresenta aí pro pessoal que tá te assistindo, por gentileza, Vitinho. Fechou. Então, meu nome é Victor Borges Pinto, neto da dona Sueli, filho da tia Carla. Mas a minha galera me conhece como Vitinho. Eu tenho uma banda chamada Desconhecidos Rap e sou pastor da Igreja da Família. E é isso. Esposo da G. 10 graus em Paranaguá. É isso. E aí, pessoal, perguntar pro Vitor, que você achou assim desse desafio novo aí de 2023? Quando começou a questão da Igreja em Família? Que veio assim para você e aí começou o ministério? Então, eu conheci Jesus em 2016, tive uma experiência com ele no meu quarto. Depois dessa experiência, eu comecei a sentir no meu coração sobre começar a meio que cuidar das pessoas, assim. Na época eu abri um quarto de oração, eu me converti na igreja Bola de Neve, fiquei lá por 6 anos, 7 anos. E o lance da igreja aconteceu muito espontâneo, na real era algo que dava muito frio na barriga, assim, nunca me imaginei nisso. Mas acho que com o passar do tempo, assim, eu comecei a receber algumas palavras proféticas e as pessoas que eu estava conhecendo ali. Então, meio que essa caminhada apostólica, assim, para mim foi muito novo, foi legal. A princípio foi, tipo, assombroso, porque eu tinha 18 anos. Então não tem como um menino de 20 anos ouvir uma palavra... Caminhada apostólica, você diz referente ao quê, assim, para quem não entende, vamos dizer. Que tem os ministérios de ofício, né? Que é o apostólico, profético, mestre, evangelista, pastor. Então, você com 20 anos ouvir que você tem uma palavra apostólica sobre a tua vida, no meu caso eu me movo no apostólico e no profético. Então eu nem entendia nada, mas com o tempo isso começou a acontecer. O tempo foi passando, eu comecei a perceber que eu tinha muita facilidade de ter uma visão sobre algumas coisas. Então, a gente começou a vivenciar ali discipulado, a gente era da mesma célula antigamente. E é isso, mas foi bem desafiador, assim, foi bem... Hoje em dia tá bem legal, graças a Deus. A gente vai conhecendo algumas pessoas, vai meio que mudando a nossa ótica daquilo ali. Hoje é muito mais tranquilo de acreditar nisso, de vivenciar isso, porque já aconteceram muitos frutos, muitas coisas, mas na época, assim, foi bem... Então, começar uma igreja novo, não uma igreja de jovem, mas uma igreja mesmo, foi bem desafiador. Acho que mais aqui dentro do que fora, porque isso que é legal, assim, quando você começa a vivenciar a vida de igreja, você está exposto ao processo que Deus está fazendo. Então, no caso de humildade, paixão, de seriedade. Então, eu acho assim, inclusive, eu já tive vários amigos que, no meio desse processo, amigos de outros lugares, de outros estados, que tinham uma palavra semelhante, mas eu percebi assim, cara, você não está tendo percepção com o que está acontecendo. É muito legal você abrir uma igreja, você abrir um ministério, você começar uma banda, você, digamos assim, ser o frente daquilo ali. Você vai fazer o que você achar que tem que ser feito. Só que, no meu caso, eu comecei a ver mais o lado da responsabilidade. De entender assim, cara, Deus está me levantando para ser um pai espiritual. Deus está levantando os meus amigos para ser uma família, e realmente uma família de referência para outras famílias. E é o que foi acontecendo. Com o passar do tempo, é até engraçado que quase todas as meninas da nossa igreja, elas têm uma doença chamada SOP, que é síndrome do ovário policístico, que dificulta na gravidez, e quase todo mundo
não tem família cristã, e os que tem, uns é adotado, outros, tipo assim, não tem pai. Então é muito engraçado, assim, você ver que Deus realmente estava sendo muito sério no que ele estava fazendo. Então acho que com o passar do tempo eu só fui abrindo meus olhos para isso, tipo, eu não sou um menino fazendo o que eu quero aqui, então eu tenho que encarnar essa mensagem, acho que é isso. Cara, que massa. A família... A família. Tem local, tem ou só célula? Como é que funciona hoje? Questão de organização. Entendi. Ou tá só no organismo ainda? Como é que tá o desenvolvimento da igreja, assim, da ideia? Então, a gente se junta hoje entre 20 e 30 pessoas. Os cultos acontecem numa casa, ali atrás do Mufato, do Beco, o Beco da Bênção. Não, Paranaguá. Paranaguá. Passa endereço aí, o pessoal que quiser visitar. Então, a gente se reúne ali na casa da minha mãe, inclusive. É bom que a gente mora perto, eu e a Dia, a gente mora ali perto da pracinha do cemitério ali. E a gente se reúne hoje na casa, e os cultos são aos domingos, 6 horas, 6h30. E a gente também faz o que a galera conhece como visão celular, mas a gente chama de mesa, que no caso, assim, não é uma visão de expandir em todas as casas, mas sim de realmente Edificar, gerar uma consolidar. cultura. A gente não... Então, eu acho que a nossa visão é muito isso, é muito família, não crescer em números, não crescer talvez em popularidade, mas sim crescer em cultura. Então, a gente se reúne ali. Está acontecendo uma movimentação de Jesus, eu tenho entendido assim que a gente conversa com muitas pessoas que são de fora. A gente conversa com... É engraçado, a igreja tem 20, 30 pessoas, mas em conversas paralelas, Instagram, rede social, a gente meio que faz Tem muita uma gente mentoria. acompanhando vocês Tem fora muita de gente Paranaguá. que leva a sério mesmo. Massa, cara. E Esse acho que é um network que Deus vai fazendo também, cara. tem gente, cara, tem pessoas que são lá do Nordeste que estão orando para ver se Deus confirma deles largarem a vida deles lá para congregar aqui. Cara, que louco, né? Então não dá para brincar, né? Não dá pra brincar. Não, então, legal. Já só te cortando, Rodrigo. Legal que essa puxada da questão de falar assim, né? De abrir ministério e tal, e começar uma igreja. Parece simples, né? Parece. Pô, então. Talvez a pessoa que esteja ouvindo. Não, então, pô, então acho que é de Deus pra eu também. É a resposta Cara, que eu queria. Não. Negativo. É uma responsabilidade, né, Vitinho? Você tá vendo agora, a gente também tá à frente aí. Cara, é uma responsabilidade que se a pessoa não tiver mesmo o chamado do Senhor, ela vai aguentar um baque assim na força do braço que provavelmente não, alguma coisa vai romper, né? Ou é a família, ou é a vida espiritual mesmo. Acontece dela. muito, né? Infelizmente. Muito. E o interessante, né? Você entrou naquele ponto, né, Vitinho, que você teve que ter uma responsabilidade, na verdade, teve que se tornar um filho ruioso, um filho maduro, né? Porque não tem que ser como você ser um filho imaturo, né? Você teve que passou nessa transição onde você falou, né, que não, eu tive que ter esse entendimento em Jesus, que antes Jesus fez algo em você primeiro, para depois fazer através de você, né? Isso é muito notório hoje quando nós conhecemos você e conhecemos a igreja, Menino a todo família, desajeitado, todo... né? E isso foi algo interessante, esse tempo que você passou. E hoje estamos naquele processo de transição, de gerar algo neles, né? A identidade do que Deus colocou, que Deus deu, né? Porque a Bíblia nos fala muito sobre que o anjo da igreja é o pastor, né? Você é pastor deles hoje, assim, né? E, na verdade, Deus tem trazido para você... Não tão obrigado. Eu sou... Eu tomo. Como é que fala? Você não toma esse refrigerante que a gente não pode fazer a propaganda, que ninguém sabe o que é. Ninguém sabe o que é. Então, mas entrando naquilo, hoje, qual que é o tempo e a situação que você está com a tua galera ali hoje? Foi um tempo que é onde você cuidou, conciliou, mas está chegando um tempo que, igual você falou, tá vindo galera de fora que está orando para tentar entender em Deus se é o tempo deles virem. Então, é onde que está começando a alargar ali as estacas. Então, qual que é o processo hoje assim, que você tem assim direcionado em Deus com a tua galera ali, que às vezes são a tua liderança hoje, né? Então, é engraçado, como eu citei no começo, eu me converti em 2016. E meio que um instrumento assim para minha conversão foi o nosso vovô aí, espiritual, Danduque. Através de um culto que ele estava fazendo, ele veio em 2016, 2018 para cá, se eu não me engano. E hoje é legal que, além da gente estar abrindo essa igreja, Deus meio que abriu as portas, nos conectou com pessoas que a gente admirava. Hoje a gente caminha numa aliança com a igreja Corners, do pastor Farley, Labatute. E o Dandu, que é o pai dessa família. Então,
eu vejo assim Deus realmente fazendo algo sério, realmente, como você falou, essa transição de meninos para homens, de meninas para mulheres, realmente. E na virada do ano, Jesus começou a falar muito com a gente sobre cultura. A gente começou a igreja no dia 25 de julho de 2021. A gente ficou fechado por um ano e meio, só a gente. Faz alguns meses, na real, que a gente começou a abrir, começou a convidar. E Jesus falou para nós, para a gente sempre bater muito em cima da cultura. Porque eu creio assim que cada igreja é um DNA, cada igreja é uma visão. Então, não tem como eu achar que eu só vou subir e vou pregar, ou que eu vou cuidar das pessoas, ou que a gente vai fazer o louvor. Mas sim, cara, será que realmente Deus infundiu em mim essa cultura? Será que eu realmente vivo isso a ponto de eu conseguir passar para alguém? E num dos nossos cultos, a gente recebeu uma palavra e Deus falou assim, ó, eu quero que vocês façam uma escola. Então, na hora, foi muita novidade, assim, foi diferente. Mas uma escola do quê e tal? E nesse meio tempo eu estava escrevendo um livro, que eu terminei agora, em nome de Jesus. Quanto tempo que é o ministério, Vitinho? Desculpa, né? Desde julho de 2021. Nossa. E eu estava escrevendo um livro chamado Um Olhar Além do Fogo. E Deus falou esse lance da escola, e daí eu entendi. Eu falei, cara, então eu não estou escrevendo o meu livro, eu estou escrevendo o fundamento da minha igreja, que é Cristo, mas vocês entendem o que eu estou falando, né? Mas a visão, a nossa visão como igreja é essa. Então, passou acho que mais uns 2, 3 cultos, e Deus entregou uma palavra chamada Casa de Sacerdotes. Estou com sacerdote na cabeça. Casa de Carpinteiros. E quando Deus entregou essa palavra, Casa de Carpinteiros, Ele falou assim, são pessoas que ao mesmo tempo que elas constroem, elas continuam sendo construídas. Então, daí juntou tudo. Daí a galera teve os sonhos também. Então, 2023 a gente começou com esse papo da escola, a gente vai começar agora em março. Não vai ser aberto para todo mundo ainda, a gente só vai meio que abrir para as igrejas que a gente é, a igreja aliançada, nossos amigos, galera da Shema, da Chama, galera da Crer. Se você falar Shema, Chama, e você sai falando língua. Você sai falando. Galera da Ser também, pastor Vlad, Dudu. Então a gente vai fazer essa escola, cantor Eduardo Pereira, Deus é maior. Vou fazer um merchan pra ele aqui, né? Tem que, né? Não, Edu, eu sou fã de verdade, sou amigo e fã. Mas a gente vai fazer essa escola, vai começar em março agora, e a ideia é isso, pregar sobre essa cultura, que a gente crê, resumindo aqui rápido, a gente crê sobre intimidade, quarto de oração, experiências com Jesus, realmente uma rotina de devocional. Mateus 6,6, né, mano? Mateus 6,6. Mesa de Jesus, que fala sobre vida de igreja, congregar, discipulado, vida na vida, o face a face ali. E também a gente acredita no comum glorioso, que é o quê? É quando a minha vida, a minha rotina, ela não se desgruda da minha vida espiritual. Então, eu lá no Uber, eu continuo sendo um pastor. O Jota trabalhando, o Jorge na empresa lá do gás, o Samoa trabalhando, continua sendo um profeta, continua... Ei, uma pausa aqui, ó, o Vitinho já tá fazendo propaganda pro Jorge, hein, Jorge? Do gás aí, ó. Itaqui Gás. Como que é? Como que é o nome lá do gás do Jorge lá? Itaqui Gás. Itaqui Gás, ó, quiser entrar, Jorge, patrocinador aí, ó. Eita. É parente do diretor, né? Parente do diretor? homem. É parente do diretor. Um cafezinho pra nós aqui. Aí, ó, é claro. Já entra aqui, ó. Agora temos os patrocinadores passam atrás aqui na TV. Passa aí, diretor, pra nós, por favor, ali, ó. Tá passando. Tá automático, tá passando direto. Aproveitando esse gancho, cara, a gente tá falando de edificação de igreja e tal, tem crescido, pelo menos eu tenho visto, não sei se vocês têm visto, assim, em rede social e tal, eu fico vendo aqueles fóruns que fazem, nem é fórum o nome mais, aqueles grupos do Facebook, é fórum, um negócio antigo, né? Mas eu fico vendo aqueles grupos do Facebook e tal. É que antigamente era fora, né? Que tinha no Orkut, né? No Orkut, né? Depoimento. Aqueles grupos... Não, é que vira tipo um fórum, porque a galera começa a debater. Vigia, Fernando. Você tá ali, ó. Naquele tempo que recebia depoimento, ela mandava era uma mensagem que você não queria compartilhar, só ficava ali, né? Ela mandava o depoimento. A carinha dela. Confirmou, hein? Ei, Glória! Então, né? Hoje eu vejo, assim, nesses grupos, eu participo bastante de grupo crente, né? Da bolha crente ali. E eu vejo bastante gente postando lá, tanto contra quanto a favor, só que a favor eu vejo bastante gente, cara, falando sobre você
congregar sem ir na igreja, entendeu? E, cara, você trazendo essa ideia, assim, a respeito da edificação do corpo, de vocês entenderem a cultura de vocês, cara, quero aproveitar esse gancho até pra gente, né, discutir aqui. Eu sei que vocês todos, né, são contra porque vocês congregam. Mas, cara, tem crescido na cabeça a ideia da galera da questão de ser igreja. Ah, eu sou igreja, entendeu? E não é isso, né, cara? Na verdade, isso daí entra pelo fato que, claro, a Escritura nos ensina que nós temos que congregar, né? E entra naquilo que o Vitinho sempre, na verdade, o nome da igreja dele, o que é? A família. O congregar é se tornar uma família. Mas só que hoje em dia, é claro que em muitas das igrejas hoje, né, isso, na verdade, não se leva ao pé da letra sobre... Às vezes até congregam, mas não são família. Você está me entendendo? Sim. Tem esse outro lado também, que congregam e não são família. E tem aquela galera que fala, não, eu sou o templo do Espírito Santo. Não, beleza, você é o templo, mas a palavra nos ensina que nós temos que congregar. E congregar, se tornar uma família, isso é muito bom. Por quê? Porque quando você se torna uma família, automaticamente tem outros fighters. Os irmãos lá se pegando, tem, igual eu falo muito, né? Vai pro retiro. O irmão, pô, eu não quero... A carne berra, né? Não, eu quero tomar coca, não quero tomar cine, né? E, na verdade, essas coisas assim, não é um bicho de sete cabeças. Na verdade, eu acho isso muito interessante quando acontece isso, porque isso daí vai nos direcionando e vai moldando o corpo, porque isso daí é essencial. A nossa família natural hoje, assim, né? Se for falar, né? Eu com meus irmãos, cara, direto eu discuto com eles, não, tá errado, e cada um tem uma mentalidade, isso daí não é errado. Não, mas isso daí nos direciona a entrar naquilo, né? Sobre o congregar. Porque a galera não quer congregar, por quê? Porque aonde... Não tem atrito, não quer ser confrontado. Essa entendeu? questão do atrito é Eu acredito que outra questão é a questão de se comprometer com o negócio. Tipo assim... Compromisso, né? Deus deu uma palavra para a igreja deles, tá ligado? Que não foge da missão geral. Eu acredito que existe uma missão geral de Deus na Terra. Isso é bíblico. Deus tem uma missão geral, que é preparar seus filhos... pro retorno de Jesus, para que a noiva se encontre. Na verdade, não é a noiva, é a esposa, né? O correto. Mas que a esposa se encontre com o esposo. Não vem no original. Né? Não, mas... grego, não vou entrar. Não. Mas a missão de Deus é essa. Então, assim, para esse povo, né? Para o povo da Igreja em Família, Deus deu uma identidade e vai preparar um povo em cima daquilo ali. Né? Para o pessoal da Assembleia. Também vai ser... Pro pessoal da Chama, o pessoal da Missão Chamar, pra gente, Deus falou, ó, a palavra de vocês é ouvir e obedecer. Vocês vão caminhar questão de ouvir a Deus, da missão em si, de treinar o povo de Deus. Vai ter coisas que eu vou ter que, sendo da Missão Chamar, vou ter que aprender com a igreja do Vitinho. Outra coisa eu vou ter que aprender com a igreja da Chama. Outra coisa com a Assembleia. E assim, a gente se torna um corpo. Então, eu acho errado quando a pessoa pega e fala assim, ah, não, eu sou a igreja. Não, tu não é igreja. A Bíblia diz que tu é membro. É só um dedinho. É muito legal. Um membro de um corpo, né? O templo do Espírito. Eu acredito assim, ó, que fala muito sobre você ter uma responsabilidade. No caso, alguém que não congrega, ele tá fugindo da responsabilidade. Ah, eu vou ali, vou aqui. Teve uma vez que Deus começou a falar comigo e Deus me perguntou assim, Vi, qual que é a maior manifestação que existe? Pezinho do fogo, avivamento, né? Poder de Deus. Não. A maior manifestação bíblica se chama responsabilidade. Toda vez que Deus se manifesta com alguém, lógico, ele dá poder, empoderamento, mas ele dá responsabilidade. Você me ama, Pedro? Então cuida das minhas ovelhas. Você pode pegar a história de todo mundo da Bíblia, Davi, Moisés, Deus dá poder, Deus empodera, Deus abençoa financeiramente, mas Deus fala assim, eu preciso que você tome conta disso aqui para mim. Exatamente. E se você não toma conta, não tem responsabilidade... Verdade. Você pode ter tudo, mas você não vai ter igreja, né? Todos os homens de Deus que tiveram contato com Deus ali, tiveram a vida deles perdida praticamente, assim, pro bom sentido, né? E a vida deles virou de cabeça para baixo e entraram naquilo que Deus tinha chamado, então. Então, naquilo sobre ter uma responsabilidade com a palavra que Deus liberou sobre a pessoa, né? É igual quando eu vejo muito quando Jesus ali e tal... Ele é batizado e desce uma pomba sobre Jesus ali, né? Ó, o Rodrigo trouxe comida, ele se responsabilizou pela fome. Vai. Esse é meu filho amado e quem tem o prazer ou quem tem o comprazo, beleza. Saindo dali, Jesus vai para onde? Pro deserto. E ali ele é tentado. Mas ele não fala que Deus falou com ele novamente, fique firme, meu filho. Não fala nada, só fala que ele foi tentado. E ele teve um diálogo ali, né? Com o Satanás ali. Mas por que ele continuou firme? Porque ele acreditou
na palavra um pouquinho antes que foi liberar sobre ele. Então entra nisso, um compromisso que ele teve, não, eu sou o filho amado, em quem ele tem prazer, cara, eu tenho que levar isso adiante, ou seja, eu tenho que ter compromisso com essa palavra que ele liberou sobre a minha vida. Eu vejo muito nisso, né? Ter compromisso com a palavra que Deus sempre libera sobre nós, assim, né? Pra mim também congregar é crescer, né, cara? Ninguém cresce sozinho, né? Tá ali o neném aqui, ó, do Fernando. Não tem como ele se cuidar, cara, sozinho. Vai precisar de um pai, vai precisar de uma mãe, vai precisar de alguém guiando. E congregar é crescer. Tá aqui junto, isso aqui é crescimento. Não tem como aprender sozinho. Ninguém aprende sozinho. Todo mundo vai pra escola aprender com alguém. Todo mundo cresce, se alimenta, que alguém preparou a comida. Então, pô, congregar é isso. É trocar conhecimento, aprender um com o outro. É se ferir, aprender a perdoar, né? Se machucar, cair, aprender a se levantar. E a igreja faz isso, né? Dá esse crescimento. Sozinho você... E legal que esse crescimento só é dar esse crescimento se tiver junto, mano. Se você estiver sozinho, você não vai. Não tem ninguém... Pra você ter uma ideia, o próprio profeta, quando ele vai meio que tá abrindo o coração pra Deus ali, né? Senhor, só tem eu aqui. Tem mais 7.000 lá. Então, tá entendendo? Igual você falou, o chamado de uma pessoa tá sempre conectado com o outro. Então, às vezes, porque senão a gente vivia tudo sozinho. Eu creio em Deus, eu amo Deus, eu escutei Deus e vou fazer. Então, meio que não tem nexo. Um Deus que não vive sozinho, um Deus que é trino, um Deus que tem Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Você vai ser um membro sozinho? A mãozinha da família Adams? Não, e é legal que o chamado dele é para cooperar com a obra dele, né? Tipo assim, a obra não é nossa. Deus fez e chamou a gente para cooperar com ele. Então, tipo assim, ele preparou um negócio e falou, aí, cola aqui para fazer com a gente. E isso que ele entrando naquilo que o Vitinho falou sobre os encargos, sobre os ciclos ministérios lá. Se você vai ver bem ali sobre os ciclos ministérios, qual que é a função ali dos ministérios? Do profeta é profetizar? Não. A função do profeta é capacitar os santos. Se ele não capacita os santos, mano, então ele não caminha no profético. Então é onde a galera às vezes tem Ele ensina o profeta a ser profeta. Entendeu? Então às vezes que a galera não tem esse entendimento, né? Ei, Vitinho, você falou aí... Não. Fechou o assunto? Não, pode ir. Não, o Vitinho falou aqui vai embora. A galera se empolga, né? Aqui vai embora. De Uber, cara. Você trabalha em Uber, não? Então, a gente tá lá como pastor, como pai da galera. E o Trabalha de Uber, aplicativo. o Uber pra nossa galera é o trabalho missionário. Porque é o trabalho que você consegue partilhar teu carro com uma pessoa. Então, aí que eu queria chegar. E tipo assim, e você tem um horário livre, então pra gente é muito massa. E fora que você tá toda hora com alguém, toda hora conversando, ouvindo o problema de alguém. Entrou no carro já era, já vai ouvir, queira ou não queira. Massa. É legal, cara. Pode ir. Não, é isso que eu pensei. Você quer saber como que é o dia a dia, assim, do Uber ali? Dia, cara, dia a dia. Não, eu percebi agora que você é falante e comunicativo, cara. Não, porque a maioria de Uber hoje a galera que eu conheço, tem amigos que trabalham em Uber também, o pessoal fala, não, é só você dirigir. Cara, e não é. É isso que você falou, pô. Compromete com o negócio, vai lá, cara. O cara entra ali, cara, e é igual o cabeleireiro, né? É um terapeuta, né, cara? Quase não é. O cara não tá cortando o cabelo, o cara é um terapeuta ali. O cara começa a bater papo. Tem situações ali gera situações de evangelismo, ou você cria situações de evangelismo? Tem alguma experiência de... Cara, é legal que tudo é muito genuíno, assim. Eu creio, até no evangelismo mesmo, eu creio assim que a forma que eu me movo em evangelismo talvez seja diferente de outras pessoas, mas eu me movo muito no espontâneo. Então no Uber é legal que eu tô ali, daí a pessoa entra, hoje eu não tô me sentindo tão legal. É mesmo, Mas por quê? Você já vai vindo. Já aconteceu várias coisas, quer ver um exemplo? Já aconteceu da pessoa entrar, acabou de, sei lá, terminou o relacionamento, entrou no Uber, chorandinho, o que aconteceu? Tô meio triste, e já começa. Então, às vezes, uma palavra tua é espontânea, assim, só de você ser ser humano, você natural, tá legal. Não é assim, eu quero evangelizar hoje. Tipo assim, você tá legal, já aconteceu. Comigo sempre acontece essas coisas. Vem a galera mais underground, assim, tipo, a galera, os jovens mais loucos, vem a galera do crime. Então, às vezes, tá conversando ali e, lógico, não existe coincidência no reino de Deus, né? Deus sempre coloca alguém parecido com o meu estilo de vida. Ou com alguém que não teve a família separada, ou alguém que teve uma realidade um pouquinho mais complicada em relação à tragédia, a crime, ou que já passou por altos e baixos no mundão.
Então, só da pessoa falar, parece que já vem pronto, assim, às vezes eu nem falo, juro mesmo, às vezes eu nem falo, só, não sei, a pessoa vai falando, a pessoa só quer alguém para estar perto. Então, o Uber pode ser uma clínica, um psicólogo ali ao vivo. Você vê a necessidade hoje, né? A necessidade da galera hoje. De conversar, de se abrir. Cara. Sim. Porque todo mundo fica preso só nisso aqui, ó. Sim. A rara exceção deve ter, né? Um que não quer conversa, não. Tem os ruins também, tem a galera complicada. Mas a maioria quer conversar. Tem uns que é só com jejum e oração, né? Tem uns que... o gadareno, tem vários gadarenos aí que já entram. Ei, e o legal disso que o Celto entrou nesse bate-papo ali relacionado ao teu emprego, uma vez eu tava conversando com um barbeiro, mano, e ele tava falando, pô, Rodrigo, e tal, o que Deus tem comigo, aquela coisa toda, e querendo entender o que Deus tinha. Pô, eu falei pra ele, cara, hoje, no tempo de hoje que você tá vivendo, mano, fica calmo, cara. O teu púlpito é a tua cadeira aqui, mano, da barbearia. E essas pessoas, igual o exemplo do Vitinho, quando tem esse entendimento que ele teve, cara, ali eles alcançam mais pessoas que muitas das vezes estão dentro de uma igreja. Tipo assim, pessoas que eu falo, tipo assim, pessoas que não estão congregando, estão passando por períodos difíceis na sua vida. É claro que dentro da igreja tem pessoas também que passam, nós passamos, né? Não somos o super-herói, mas só que porque ele tem pessoas, às vezes, que não estão caminhando com Cristo. É onde eu vejo uma facilidade de você ter esse entendimento em Jesus. Mais rotativo, né? Ter esse entendimento em Jesus, onde de propagar o amor de Jesus, né? E entra naquilo, né? Igual o Fernando falou. Não sei de vocês, né? Mas a galera, às vezes, tem um negócio assim, não, eu vou ali fazer um negócio, então, eles querem muito colocar nome. Vamos fazer um evangelismo. Não, cara. Vai lá na praça. Não que seja errado um treinamento, né? Não que seja errado. A gente teve o Lalico com a gente aqui, você treinou com eles lá. É legal você aprender. É bom ser intencional, mas também ser espontâneo. Não, sim. é claro que, tipo assim, é legal esses eventos assim de missões. Mas que pra nós ir numa praça, no dia a dia normal, com um amigo meu, não precisa se tornar um nome evangelismo. Não, cara, é minha vida diária, entendeu? Não esperar a data, né? Deixa eu dar um exemplo. Isso. Aquela hora eu falei que a forma que a gente acredita em cultos caseiros, né, na visão celular, no caso, vamos dar esse exemplo, a gente chama de mesa. A ideia é muito isso. Normalmente a gente faz a quarta-feira, só que Jesus, meio que tudo que a gente faz busca ser muito espontâneo e genuíno. E o Espírito Santo falou para mim assim, cara, entenda que você não vai servir só a tua igreja. Hoje, as nossas mesas de quarta, as reuniões caseiras, é estranho falar reunião caseira porque o nosso culto também é numa casa, mas é porque vai estar chegando. Mas a visão é essa, assim, é fazer ser algo espontâneo. Quer ver um exemplo? Tem que tomar cuidado com os exemplos, às vezes eu falo uns exemplos que não podem. Vamos lá alguém. Vamos lá, alguém. Você já assinou ali no contrato. Vamos lá. Mas, tipo assim, acontece a pessoa estar congregando com a gente. E, às vezes, os pais ou os parentes, familiares, eles veem aquilo ali e a pessoa fala assim, cara, eu posso participar também? Só que eu tenho que ser da igreja de vocês? Eu congrego em outro lugar, ou talvez eu estou conhecendo. E já aconteceu da gente mudar o dia da mesa para que a pessoa fizesse um culto na família. A ideia que a gente tem lá é cada membro da igreja entender que ele é um culto vivo. Então ele pode fazer, eu vou fazer o meu quinta-feira, meus avós vão participar, isso é muito mais igreja do que talvez você ficasse na quarta na casa de alguém. Então você entender assim, cara, eu tô comendo um pão com Jesus, estou tomando um vinho com Jesus todos os dias, me alimentando espiritualmente, estou ali. Então eu vou me adaptar naquilo que eu estou vivendo. E a gente tem meio que essa visão que pode se moldar. Cara, então faz. Eu senti de fazer no sábado, porque tem 3 amigos da faculdade que eles amam assistir os stories da galera, eles amam participar. Posso fazer? Claro. Mas vai ser lá no Aeroparque, a gente vai fazer uma inteira e vai ler. Cara, isso é muito igreja. Isso talvez é mais igreja do que você sentar com a tua galera, que todo mundo é cristão e tá ali. Às vezes você está ali, mas a tua casa não sabe que você conhece Jesus, tua faculdade, teus amigos. Então, nesse ponto, assim, a gente busca realmente deixar tudo muito solto, muito livre, para caso... A minha ideia é essa, que todo mundo que congregue com a gente, que ele seja um reflexo para a família. A ponto de falar com os pais da pessoa e falar, daí como que tá esse maravilhoso? É gadareno ou é legal? Não, que legal, ele está dando um bom exemplo aqui. A gente vai começar a se reunir em um culto familiar. Eu acho muito, muito linda essa ideia do culto familiar. Então, acho que agrega muito. Essa pegada de tentar
espontâneo, né? Não... multiplicar, cara, assim, tipo, no sentido forçado, né? Não, pô, tu precisa... Tem lugar que é assim, né? E não criticando isso. Se torna uma empresa, pô. Jogando a responsabilidade pra mim, né? Minha opinião, né? Não. Biblicamente falando... Faz igual o Dan. Eu vou falar aqui a minha opinião, tá bom? Mas eu tô certo. Não é Deus que tá falando, mas eu ando com Deus, igual o apóstolo fala. Biblicamente falando, puxando pra Bíblia, jogando a responsabilidade pra mim. Ali que diz quando Deus começou a unir o pessoal na primeira igreja, né, em Atos ali, diz que Deus acrescentava aqueles que iam ser salvos. Eles só congregavam, adoravam a Deus ali, Deus ia acrescentando. Então, foge um pouco dessa ideia de, cara, a gente precisa multiplicar aí nosso grupo aqui, né? Então, tipo, eles iam mais no... Na verdade, Deus dá o crescimento, né? Exatamente. A numerolatria, né? Na verdade, Deus dá, metas, né? Deus dá o crescimento, mas também, por outro lado, nós não podemos se tornar pessoas, como posso dizer... Clubinho social ali, né? Deus dá o crescimento, não fica aqui, não. Entra naquilo que o Vitinho falou, né? Deus dá o crescimento, mas você se disponibiliza. Você entender o que tá acontecendo, Jesus, perceber. Você leva pra fora, né? É. Porque hoje é muito fácil de formar a bolinha ali e ficar entre a gente ali. também. Mas é aquilo que você falou. O cara tá no Uber, tá levando pra fora. O cara tá no serviço Ei, dele, tá Fer, levando pra fora. cara, é uma coisa muito óbvia, assim, tipo, você tá ali, você começa sentindo no teu coração, igual esse lance de conversar com pessoas de fora. Eu nunca imaginaria. Na verdade, eu não gosto de negócio de discipulado online. Mas Deus falou, cara, eu tenho pessoas que têm fome e eles estão te vendo no Stories. Até Stories mesmo, uma coisa boba, postar um Stories. Eu não gostava, odiava, eu não gostava. A gente tem essa mania de querer ser old school, né? Tipo, eu não gosto da internet. E Deus falou assim, cara, poste, porque às vezes tem pessoas vendo. E de verdade, tem pessoas, isso meio que gera uma responsabilidade não só em mim, mas em toda a minha família. Onde, imagina que doideira, alguém vir lá de Maceió, largar tudo que ele tem lá, faculdade, trabalho, só pra congregar aqui. Então, tipo assim, quem que tá preparado pra isso? Ninguém, mas se acontecer, eu tô aqui, tô percebendo o que Deus tá fazendo, eu vou me inteirando. Eu tava pensando aqui naquela Vai passagem. vir seu Uber, vem. Não, eu tava pensando aqui na passagem. Coloca no papel aí, vê se consegue construir essa torre aí que Jesus falou, né? Aquele que começa a obra e não termina, é bom olhar bem aí. Porque assim, cara, Responsa, né? Falando nesse quesito de stories e tal da internet, uma coisa é a gente conhecer alguém pela internet, né? Quando você vem ver o Vitor de perto também. Então, eu falo por mim, cara, né? Família não é só música, não é só os clipes, a mesa é sangrenta, filho, vem. Então. Eu quero cantar junto, vem. Só que, igual você falou, a mesa sangrenta, só que eu vejo que essas pessoas, elas têm essa necessidade, igual o Salto falou no começo ali, elas estão procurando isso, cara. Sim. É igual eu tenho o costume de falar, né? Jesus, que é o nosso bom pastor, né? Que é o nosso modelo de vida, ele era um pastor de mesa. Por quê? Porque tinha relacionamento, ou seja, literalmente ele metia a mão no prato com a galera, tava ali. Então, eu vejo que hoje... Tinha uma vida real, né? Nos dias que nós estamos vivendo hoje, um simples fato de você abraçar a pessoa, cara, não precisa entregar uma palavra profética, não, pô, mano, como você tá? Tudo bem? Cara, é igual você falou, a pessoa entra no Uber ali e você, oi, tudo bom? Bom dia, só isso, cara. Os caras já, aonde tem essa necessidade, eu vejo hoje. Antigamente tinha muito a visão, né, que o pastor era inacessível, né, cara, não era humano. Um pastor que não sente dor, que não erra. Que Muitos não, lugares é assim, né? né? Muitos lugares, infelizmente, ainda... O Fer vem, né? Ele vem. Ainda é... ainda é assim. Não, mas é verdade. Mas hoje... Não sei, eles estão falando. Come on, somebody. Cada um fala por conta. A opinião do Fernando. Não, brincadeira. Mas infelizmente é verdade, cara. Mas hoje tá caindo, né, cara? Sabe por que eu cito isso? Porque às vezes a pessoa tá ouvindo a gente, pô, eles não estão falando a verdade. Não, cara, tem lugar que é assim. É né? verdade, cara. Não, é verdade. Infelizmente, né? Se você gosta de lugar assim, nada contra. Mas também nada a favor. Também nada a favor. E aí, Vitinho? Cara, você canta, compõe, Uber, pastor... É dançarino? Dançarino, cara. Ei, que hora você dorme, cara? Não, agora eu tô... Travesseiro tá em Saturno. É que é... Escuta, cara. Esse aqui tá... ele fala... Travesseiro tá em Saturno. É uma letra. A letra dele. Mas é legal, tipo assim, a gente, esse ano agora, eu e a Dê, a gente meio que tá transicionando de realmente viver, vamos supor, eu trabalho de Uber, ela trabalha como secretária de uma transportadora. A gente está meio que fazendo essa transição, porque realmente, cara, é muita coisa. Deus não que seja muito trabalho, mas meio que Deus quer priorizar algumas coisas. Então a gente está começando essa vida na fé,
O Spotify, em nome de Jesus, tá ajudando também aí nas músicas, mas a gente tá meio que transicionando para Qual que é o viver só Spotify disso. para Fala aí. nosso Então, o diretor Spotify colocar? é Desconhecidos e o YouTube é Desconhecidos Rap. E, cara, é muito louco esse lance da música, porque há um tempo atrás estourou uma música lá na Rússia. Olha. Tipo assim, só que estourou de bater 90 mil plays lá na Rússia. Então você vê assim, a música leva longe. Sei lá quem tua tava... música? É, um som meu. Caramba. Você cantou em russo? Não, só que... Tô brincando. Já ia pedir uma palhinha pra eu já. Pois é. Bateu na Rússia. Nossa, aí o Vladimir Putin, sabe? Mas é legal porque... Slobogo, que massa. Slobogo, glória a Deus, em russo. Bateu lá em Moscou. Pô, ele falou assim, bem na época da guerra ainda. Pô, Imagina, cara. Não, mas é legal assim esse lance. Mas é doideira. É legal falar disso porque a gente, inclusive a gente tá nesse tempo lá. Eu creio que antes eu acredito, até vou puxar isso na real, porque eu ouvi a opinião de vocês também, vou entrevistar aqui também. Quando eu comecei a conhecer Jesus, acho que quando a gente é muito novo, a gente é meio que empolgadão, assim, né? Não que eu seja velho, eu tenho 25 anos só, mas a ideia que eu tinha de viver da fé era aquela. Eu, voltando pro lance da responsabilidade. Eu tô queimando por Jesus, eu vou ganhar as nações, eu vou mudar a minha cidade. Larguei tudo que eu tinha, sendo que eu não tinha nada para largar, e vou viver da fé. E realmente eu imaginava que um empresário sentindo o coração, tá aqui, filho. Tal. Vou te dar um carro, vou te dar tudo. Só que eu comecei a... Isso que é legal. Você vai amadurecendo, e hoje a gente inclusive conversa muito sobre isso, sobre um viver da fé com responsabilidade. Vamos dar um exemplo. Legal. Tem alguns irmãos da nossa família que eles oraram para Deus e Deus deu uma estratégia de uma empresa. Então, essa empresa consegue fazer esse cara viver uma vida mais tranquila para gastar mais tempo com as coisas do Espírito e também consegue empregar vários irmãos nossos. O próprio Uber mesmo. A gente tem essa ideia do Uber e a gente sabe, eu quero ser missionário. Então, por quê? Divide o Uber com outra pessoa. Paga as contas e o resto é vive da fé. Então, é algo... A gente tem conversado bastante sobre isso. A gente também tem um lance de morar junto, né? Até o Jotinha tá aqui. Ano passado a gente morou junto, eu, a Dê, ele e o Tuta. E eu creio, assim, que... Na real, é bem louco, assim. O meu coração, eu quero arrancar a galera dessa demanda da terra. De dinheiro, de rede social, de às vezes se matar fazendo várias coisas e terminar a vida não fazendo nada. Então... a gente sempre tá bolando alguma ideia. A gente foi numa conferência lá em Vitória e foi muito incrível. Tinha um pastor que ele abriu uma empresa que gera empresas. Então todo mundo da igreja dele tinha desde uma revendedora de carro até uma lojinha de vender bala. Legal. E todo mundo vivia da fé. Trabalhava de manhã com o seu negócio próprio e vivia a vida. A fé não significa que você vai largar tudo e alguém vai te sustentar, né? Tipo, É uma fé construída. Mas eu vou te podemos falar, dizer. isso é fruto de falsos ensinos do passado. Eu fui afetado por isso também, entendeu? Eu acreditava isso, falar, cara, acho que a pegada de viver na fé é você largar tudo. Largou tudo também. Cara, eu não cheguei a largar tudo. Porque ela não deixou, eu acho. Largou O cara nada. não deixou, sério? Cara, que na verdade eu entendo assim, né? Hoje eu vivo da fé. Aleluia! É que assim, ó, na verdade existe um direcionamento a muito a respeito disso, Específico, né? né? Específico. É um tempo, né? O tempo certo Não das que- coisas. Não que, exemplo, quando Jesus estava passando ali, viu os filhos de Zebedeu, o que eles estavam fazendo? Consertando as redes, ou seja, ele estava trabalhando. Entra naquilo que o Vi falou um pouquinho antes aqui. Cara, é muito fácil. Eu abrir mão, Deus estava comigo, eu vou viver da fé e não abrir mão de nada. Eu, particularmente, até usei essa base bíblica, eu creio que quando Deus te chama para algo, ele vai fazer você abrir mão de algo, mano. Porque é fácil falar, vou viver da fé aqui, sem estar trampando, mano. Entendeu? Você tá me entendendo? Eu creio, né, igual eu falei ali. E Jesus passou, viu os filhos de Zebedeu, né, consertando as redes, né, os discípulos lá. Ou seja, eles estavam trabalhando com o pai. Todos eles estavam trabalhando, Estavam na verdade. trabalhando, Todos entendeu? Que Deus chamou. Ó, não serão mais pescadores de peixes, sim, de almas e tal. Então, eu tenho esse entendimento assim. E, cara, eu creio assim, que entra esse pastor aí que você falou, ele teve um entendimento muito bom hoje. Sobre, eu vejo que tem aquelas pessoas que literalmente vivem da fé, mas isso não é pra todo mundo. Sempre quando eu conto esse testemunho meu assim, eu falo, cara, E ninguém é mais nem menos espiritual porque não vive isso, eu não tô né? falando pra você abrir mão de tudo aí, porque você tem que... Não, mano, não tem nada a ver isso. Ora em Deus, converse com os seus pastores, com os seus líderes,
ver se esse é o tempo também de Deus. Tem tudo isso, então, envolvido nisso, né? Eu menciono porque pregações antigas, né? O pessoal, cara, a gente via a galera muito, pô, porque olha só, o irmão me deu um carro, o outro me deu um apartamento. Cara, você fica, meu, caramba, Deus tá sustentando o cara mesmo, né? Aí você ia você ia no embalo e fala, não, tô sossegado. Ué, é mais fácil, né? Só que É mais aquilo que eu fácil. falei, é muito mais específico, cara. É muito específico, entendeu? E isso, Então, na verdade, que o Fernando falou, algo interessante que, cara, eu lá na igreja vou falar pra galera, calma, eu vou explicar, deixar bem explicadinho. Por quê? Porque o ser humano, mano, não sei vocês, né, mas eu sou assim também, eu tenho que mudar muito. Eu sou pecador, tô confessando meu pecado pra vocês. Mas o ser humano, ele tende muito a puxar o negócio pra aquilo que ele quer. Exemplo, foi igual, como eu falei, não, irmãos, igual exemplo, pô, Fernando, você tá falando de exemplo de mim, cara. Falei, não, eu ganhei carro, cara. Eu falo pra ela, eu ganhei carro. tô falando dos caras que tem trocado. Ganhou apartamento. Fala, Deus. Você ganhou apartamento também? Não, ganhei Casa terreno, mobiliada, ganhei venha. Range Rover? Range Rover? Não, amém, pô. Os caras vinham Eles meio que... Não, mas só que entra naquilo de quê? Cara, eu entendi o que o Frank dizia, porque os caras falam isso e não deixam algo muito bem explicado. Exato. Como se fosse pra todo mundo. Como se fosse uma verdade absoluta, e não é uma verdade absoluta, é uma verdade o quê? Que Deus trouxe pra ele. Na verdade, é o chamado e a identidade dele. E, na verdade, às vezes, hoje em dia, o povo perece por falta de conhecimento. Literalmente, isso daí é um dos exemplos. A galera, quando vai ver, tá o quê? Deus fez isso comigo, e vai... É a mesma coisa que eu pastorei, mano. Entrou nesse tempo, igual vocês falaram, né? Pô, Vitinho, 25 anos, abriu uma igreja, vou estar também. Só que, cara, não é assim, mano. O Entendeu? bastidor é muito diferente do que aquilo que você tá vendo. A galera acha que ser pastor é fácil, mano. E não é. É muito complicado. Onde, literalmente, nós vemos assim, né? Muitas pessoas abrindo o ministério, passa um tempo, acabou o ministério. Por quê? Porque acho que ser pastor é algo simples, não é, mano. Ei, Rô, uma coisa legal, isso que você falou, infelizmente acontece bastante. Parece que as pessoas, para atrair, elas querem vender algo. Isso. Mas se você for ver, eu não lembro qual pessoa falou isso pra mim, mas eu comecei a pensar realmente nesse lance. Jesus, a gente fala tanto sobre fé, sobre esperança, mas o que a gente deve esperar? Porque, cara, eu creio que vocês também, várias pessoas que eu conheço, de pessoas mais próximas e pessoas de longe, todo mundo está esperando alguma coisa. E Deus me fez uma pergunta: você se parece com o que eu estou fazendo? Vamos dar um exemplo. Senhor, eu quero viver da fé igual o Rodrigo. Eu quero, em nome de Jesus. Eu quero viver da fé igual o Rodrigo. Eu quero ser um pastor. Só que daí você pega a vida do Rodrigo e coloca de um lado e pega a vida dessa pessoa e coloca do outro. Mas, cara, você não se parece com algo que Deus está fazendo. O Rodrigo deve ter milhares de histórias aqui sobre vezes que ele renunciou, vezes que ele abençoou. Daí, às vezes, você vai pegar a vida da pessoa, mas você não tem isso. Então você está esperando por algo que não tem base nenhuma. Quer ver um exemplo? Várias pessoas conversam comigo pela internet. Cara, o que eu faço para viver da música? Essa pessoa nem sabe que só tem música por causa que Deus está me dando uns puxão de orelha. E hoje está entrando uma graninha e tal. Mas tipo assim, ela tem que entender quantas vezes já não larguei a minha música, já não deixei de fazer show, deixei de fazer feat. Cara, diversas vezes já me abençoaram com 5, 10 mil reais em clipe e Deus falou, não vai. Então, como que eu vou falar assim, não, acredita que você vai viver? Cara, tua vida tem que testificar isso aqui. Então, se eu não me pareço com aquilo que eu espero que Deus faça, você vai ficar esperando, isso não é maranata. Era manjar esses 10 mil aí? Era manjar do rei? Não, teve... Realmente, e acontece muito. Imagina. Não dá nada, qualquer coisa eu faço também uns clipes. A gente começa a cantar também. Joga um... Não adianta, né, cara? Suelto faz um pitbox, né, Suelto? Pô, eu ajudei, cara. Ei, não adianta, o Espírito testifica, você sabe que não... Pode ser benção, né, cara? Mas você sabe que não é pra você aquilo ali, não vai, né, cara? Isso só acontece se você tiver com o teu coração estruturado. Porque o que eu quero dizer é assim, ó, não tem como eu olhar um amigo meu achando que vai viver uma vida de sonhos. Você fala, cara, começa a dar uns passos. Já imaginou, você é pastor hoje, Fer? Se tem alguém andando com você e a pessoa tá ali, também quero ser igual a você, e não sei o que lá. Você vai falar assim, cara, tua vida tem que testemunhar o que você tá fazendo. Satanás, na verdade, né? Que fica elogiando muito assim. Tipo assim, igual o Paulo, cara, sai fora. A tua vida tem que testemunhar isso aqui. Imagina, eu quero ser pastor, me coloca pra liderar. Pô, você coloca a pessoa pra pregar, a pessoa desce pra todo mundo. Cara, me coloca pra abrir o culto. Em vez de tocar 3 louvor, toca 7. Você fala assim, cara, você não, infelizmente, a tua vida não testemunha aquilo que você quer viver.
Então, só que infelizmente pessoas usam isso pra meio que, cara, não vai acontecer. Eu sei que é uma palavra boa, às vezes. Vai acontecer o que você espera, irmão. Cara, não vai acontecer. Aí entra a dificuldade que o pessoal tem de profecia com uma palavra bênção, né? Sim. Que a profecia, ela vem de Deus. Se Deus falar, é profecia. Se Deus não falou, cara, é só o desejo do teu coração. Como a galera fala hoje em dia aí, olha pro teu irmão do teu lado aí profetiza. Pô, mano. Mas Deus não falou nada, né? Deus não falou Profissão aqui. nada. Eu falo, em nome. Final de ano, versículo, final né? de ano acontece muito isso, né? Olha pro teu irmão do lado aí e profetiza um ano pra ele aí. Eu profetizo que o teu ano vai ser abençoado e vai ser. Mas só que Deus não falou. Chega no ano, naquele ano, a mãe do cara morre, o cara perde o emprego, o cara fala, pô, mas meu ano ia ser abençoado, profetizaram isso. Daí o que acontece? Entra naquilo que o Fernando falou, né? Na verdade, não é você profetizar, porque profetizar é falar o que Deus liberou pra você a respeito da pessoa. Então, mais fácil falar, cara, abençoa teu irmão, porque você pode abençoar, né? Entra nesse sentido Desejo aí. do coração. Desejo do coração. Ei, Vitinho, falou de Spotify. Tem quantas músicas aí no Spotify? Pô, Tem ideia, não? não sei ao total, mas é acho que bastante. deve ter uns 3 EPs com 4, 5 músicas e tem 2 álbuns. Mas tem muita música no YouTube que eu não coloquei ali ainda, que é um processinho meio chato assim, mas eu tô... Mas deve ter tipo umas 40 músicas, mais ou menos. Como é que a galera te acha aí no YouTube? Então, no YouTube é Desconhecidos Rap e no Spotify é só Desconhecidos. Escuta lá, você vai gostar das músicas. E, além das músicas, vem conhecer a gente, manda uma mensagem aí. Só não largue tua vida na tua cidade pra vir pra cá. Mas só se Deus falar. Ei, da onde que vem Desconhecidos? O nome, Então, como é que surgiu isso, né? Eu comecei no caso, esse projeto, né, minha banda. Na época eu nem entendia que isso seria um ministério. Quando eu me converti, me veio no meu coração, assim, a ideia, na real, de Desconhecidos é tipo assim, eu não queria... Sabe quando você se converte, assim, que você se enjoa do mundo todo? Então, o Desconhecidos, a ideia original é simples. Eu não quero que vocês me conheçam, mas vocês conheçam o Deus a quem tenho conhecido. É mais ou menos isso. Daí nas músicas eu começava a falar sobre uma parte de Deus que a galera não conhecia, que a galera nunca tinha ouvido falar. E o meu público sempre foi dividido, assim. Na real, hoje em dia tem bastante cristão, mas antigamente era mais a galera que nem conhecia igreja, nada. Então eu creio que talvez no início... Aí, ó. Aí, ó. Que massa. No início Cara, tinha todo esse... Tá aí, ó. Esse lance da música, né, cara, a questão do gênero de música, né? Ó, música tem gênero, né? Você vê? Sim. A questão do gênero da música, o pessoal tem uma dificuldade, né? Porque as suas músicas, pelo que eu escuto, elas não são congregacionais, pelo menos essas, né? Vocês devem fazer músicas congregacionais para cultuar a Deus ali no ambiente de corpo. Tem uma que eles liberaram que era top também, né? Que você cantava, não sei se era você ou o Pita que fez aquela música. Maior. É. Algo maior. Então, e eu, tipo assim, eu curto músicas pra ouvir, entendeu? Letra, pá, pra mim interessa muito. O pessoal, quando vai fazer, eu vejo uma dificuldade, né? Dá até pra gente fazer um outro episódio com ele, pra não se estender muito, mas uma dificuldade do pessoal, tipo, de fazer canções para as pessoas. Eles não entendem isso. Tipo, existem canções que são pra Deus, que são os nossos louvores congregacionais, e existem canções que são pras pessoas, né? Que são as letras para as pessoas ouvirem. E aí, quando vai pro trap, pro rap, o pessoal já tipo assim, já vai automaticamente pro crime. Pode ver. Não, porque eu roubava, matava. E tipo, as canções do Vitinho, pra quem não conhece, não são assim. Fala do dia a dia, cotidiano e vida com Deus. É que, na verdade, como você falou, né? O trap levava muito pra isso, né? E a galera queria meio que uma parede ali, um muro que falava assim, pô, cara, o povo nem ouviu o cara, mas ele tá falando, não, com certeza já vai levar pra esse lado, entendeu? Nem procura conhecer, ouvir, entendeu? E como o Fernando falou, pra quem nunca ouviu, né, como eu já ouvi, né, são palavras e letras que direcionam muito. Até tem aquele homem também que é muito referência nisso também, o Felipe Vilela, né? É um cara que Deus tem usado muito ele nesse meio aí, que eu vejo muito assim relacionado a Deus, né? Tem uma galera que quer fazer música. Tipo, acho que pode estar assistindo aqui, pô, eu quero fazer. E às vezes vai pra esse lado, né? Pô, mas daí, pô, vou ter que usar. Meio que eu vou ter que me padronizar, né? Vou ter que Exato. ser worship. Tem algum preconceito? Já sofreu algum preconceito nessa parte? De alguém olhar, se assustar, pô, cara, mandando rap ali. É crente mesmo. Já sofreu esse preconceito, não? Na real, assim, eu nunca, pra ser bem sincero, eu nunca fui de igreja, então eu já me converti num avivamento. Então eu nunca, tipo,
nunca ninguém chegou mais tradicional e falou alguma coisa, ou alguém um pouco mais antigo. Mas isso que vocês falaram, quando eu comecei a fazer, realmente eu fui muito intencional nisso. Eu media duas coisas, assim, cara, eu não quero ser o palestrante da minha música. Tipo, começar, que a minha música seja, digamos assim, uma aula, digamos, não palestrante, mas tipo, eu não queria soar tanto gospel. Estudo Vamos bíblico. supor, estou escrevendo minha letra aqui, faltou letra porque Deus te ama, porque Deus quer você lá, porque Deus... Jesus é minha luz e eu tipo morreu assim, numa cruz. Eu falei, eu não quero ser esse cara. Respeito quem faz assim, Deus abençoe, eu não sou assim. E o outro lado é a mesma coisa. Eu também não quero ser muito rap. A minha cultura que eu vivo é a cultura do evangelho. Então eu não queria nem ser muito gospel a ponto de não soar agradável, mas também não queria ser muito rap a ponto de ser violento e tal. Eu falei que eu vou cantar minha vida. Eu comecei a falar, tô aqui na mesa com os meus amigos, orando, conversando com o Espírito Santo, lendo, e no dia a dia. E é muito legal que várias pessoas que são de igreja sempre falam assim, cara, eu tava procurando um som assim. Tava procurando um som que eu colocasse num rolê e eu falasse, eu também faço isso, cara. Eu também faço dessa forma aí. E tem outras pessoas que nem conhecem Jesus, que às vezes são de outras religiões, que falam assim, eu achei que você mandava um som... Tem gente que descobre que eu sou pastor depois. Uns não gostam, outros gostam, mas aí ninguém fala nada, tudo no respeito. Se falar também, Deus abençoe. O legal é que eu achei que o Vitinho falou, que ele soube discernir isso, né? Porque que acontece? Senão você perde tua identidade, você se padroniza e acabou. Isso, o que acontece? Ele soube que ele falou, não, cara, respeito quem tem esse negócio de muito algo gospel assim, porque é o chamado dos caras também. Porque se você fala assim, não, eu sou muito gospel, eu quero ser mais assim, você estaria sendo igual a eles, mas de uma outra maneira. Então, igual ele falou, não, galera, Deus usa dessa maneira, mas a minha identidade é essa. Porque se eu acabar falando, não, dessa maneira, eu estaria, na verdade, fazendo de uma outra maneira, condenando eles daquilo que eu faço, entendeu? Então, não sei se eu consegui explicar. Não, massa. Né, Cara, teve essa maturidade, assim, de puxando esse lance, entendeu? de identidade, isso é muito incrível de verdade. Acho que a gente conversou sobre isso um dia. Pra ser bem sincero, cara, eu não me converti da forma que eu imaginava. Eu não abri minha igreja da forma que eu achava que era para abrir igreja. Eu não comecei minha banda da forma que eu queria começar. Meu casamento, eu não conhecia a Jê nas circunstâncias que eu queria conhecer. Então, se eu fosse me padronizar pelo padrão que me ensinavam, eu não teria nada. Então, eu vejo muito assim, lógico, não que você tem que ser o anarquia power aí, Deus o livre. Mas, tipo assim, você não pode ser do contra. Mas, cara, existe uma essência, uma face de Jesus em você que se você tiver medo de botar a cara, medo de manifestar, já era. Imagina assim, se a gente tivesse medo, eu tenho 25 anos. É óbvio que deu frio na barriga de abrir uma igreja. Mas, cara, é o que estava queimando no meu coração. Se eu não fizesse qualquer outro caminho não faria sentido. Mesma coisa dos desconhecidos. Hoje em dia eu não curto muito cantar os raps, eu acho que não bate muito com o que eu tô vivendo. Mas tipo assim, eu não tenho, vou cantar. Às vezes faço uma rima, às vezes me pegam de surpresa, faz uma rima na hora, e eu não faço, não gosto, nem peço. Na igreja, mas tipo assim, nós estávamos na reina, aquele dia lá, só que eu faço, entendeu? Então eu acho rima. assim, que se você for realmente original, se você realmente tiver uma identidade em Deus, cara, é muito legal. Agora se você se enquadrar, ser igual a todo mundo, não vai ter graça, entendeu? As pessoas que eu admiro, que são meus heróis da fé, que são meus amigos, ou pessoas de longe que eu curto, são pessoas que elas são tão elas que não tem como você confundir. E eles são de Jesus. Quer ver um exemplo? As tuas referências lá, o Ângelo Basso, o Fábio Coelho, são diferentes das minhas referências, que é o Ale, o Canta. Só que se você for ver, esses caras não têm medo de ser eles. A gente estava até conversando essa semana, eu não sei se é porque a gente vem de um contexto de cidade menor e não capital, mas a gente tem muito medo de fazer as coisas. A gente estava dando risada assim, imagina que louco se a gente misturar nos nossos louvores refrões em inglês. Daí a galera ficou com vergonha. Mas cara, por que não pode fazer? Vamos fazer uma escola, vamos fazer as aulas, apostila. Pô, mas a gente é muito novo, por que não pode fazer? E realmente, se você começar a conhecer o que está acontecendo aí fora... Cara, tem pessoas que, tipo assim, eles estão sendo fiel ao que Deus entregou pra eles, eles não estão nem aí, se você acredita ou não. Se você ligar lá, Fer, eu não gostei do que você falou, Deus te abençoe, eu não falei pra você, eu falei pra quem ouviu. Eu acho que a gente perde muito nisso, em todas as áreas, não só no rap. O que vocês acham sobre?
Levantou. No final, levantou. O que vocês acham do som? Virou a mesa. Meteu Não, a vocês já carta, passaram por a isso? carta do Uno, né? A carta do Uno. Vamos supor, você, Fer, você também... Você vive um contexto de igreja diferente. Até a gente conversando sobre o Harold Walker no bastidor. Tipo assim, já chegaram e falaram alguma coisa nesse ponto, ou você pensou, fala, cara, né? será que eu tô certo? O pessoal fala bastante. Que Às vezes, até na boa intenção. Isso que é o interessante, né? Você não ficar bravo com a pessoa que vem. Ela vem na boa intenção, às vezes, entendeu? Aí, pô, mas cara, vocês não estão meio... Já chegaram pra você assim, cara, acho que por tá que meio você louco, não congrega junto com a gente, com os teus amigos aí? Não, porque Então, a gente é uma igreja. A gente Uma vez uma pessoa chegou e falou assim, pô, cara, ei, é uma loucura que vocês estão fazendo, né? Falei, cara, não deixa de ser, né? Não deixa de ser, mas, cara, a gente tá sendo fiel àquilo que Deus deu pra gente. Então, Sim. tipo, se a gente largar a mão disso, capaz que, sei lá, eu entro num período de frustração. Sim. Sendo igual a todos o restante, entendeu? Entra naquilo que falou no começo, né, da conversa, né? Acho que foi o Fernando que falou, se não me engano. Nós somos membros de um corpo. Cara, cada um aqui vai ter uma função no corpo. Todo mundo furou o braço aqui? Imagine. Então, é claro, todos nós temos uma função, né? Trabalhando em favor do corpo, né? Mas cada um na sua identidade em Deus. É onde que eu vejo uma fragilidade na igreja ou no corpo, né? Em respeitar isso, entendeu? Nós temos que ter eu falo muito pra mim assim, né? Eu tenho muito cuidado para não tornar a minha verdade como verdade absoluta. Eu aprendo muito isso com meu pai. Ele fala, Rodrigo, tome cuidado. Às vezes essa verdade é uma verdade para você e você tem que viver ela mesmo intensamente. Mas tome cuidado para não tornar essa verdade uma verdade absoluta, e ela não é. Ela é uma verdade interpretativa tua a respeito disso. Pra não ofender o que o outro tá acreditando. Porque querendo ou não, é uma maneira de você respeitar também o cara, entendeu? É claro, desde que ele não fira a palavra, entendeu? A partir do momento que fere a palavra, daí já não. Mas a palavra sempre tem várias interpretações. Se nós for falar sobre escatologia aqui, meu Deus, sobre se é pré, pós. Tipo assim, é claro que uns outros têm, não, essa aqui tem mais base bíblica, essa outra também tem mais base bíblica, mas só que na verdade todas têm, entendeu? Todas têm. Eu sou calvinista, sou arminiano, entendeu? Então eu vejo nessa necessidade, assim. A única que não tem é que nós vamos ser arrebatados. Mentira. Não vou gerar. Não, quer começar polêmica aqui, ó. Não vou gerar. O Celto já olhou ali, ó. Vamos herdar a terra. Amém? Vamos deixar pra mais um episódio, né, cara? Pô, hein? Eu acho que verdade, vai não papo vai aqui, vai voltar, papo cara. aqui, Meu cara. Deus. Aqui vai papo aqui. Verdade. Né? Então, pessoal que quer mandar um último Tranquilo. salve? Deus Não, abençoe pode- todo mundo. Não, vai cantar, Rodrigo. vai cantar, né? Hã? Vai cantar, Vai né? cantar ainda? Vai cantar a última ainda, né? É? Um forró agora. Fechou? Forró. Depois envia lá o Pix em coxinha. Finalizar aqui, pessoal. Vamos finalizar com uma última canção do nosso amigo Vitor, Desconhecidos Rap. E queria agradecer a você que acompanhou até aqui, né? Teve conversa e aqui se deixar, vai embora, cara. Vai pra 4, 5 horas de conversa, tranquilo. Tipo, Quiserem perguntar mais, manda mensagem. manda aí, mensagem, exatamente. Manda aí no privado do pessoal. Vai ter o WhatsApp também. Também o nosso diretor tá acompanhando o tempo inteiro, em 24 horas por dia. Ele acompanha o WhatsApp. E aqui tá igual avivamento de Asbury, né? Se deixar, Vai virar horas, hein? vai virar horas aqui. Então, muito obrigado, pessoal. Deus abençoe a tua vida. E fica com a gente aí no próximo Vogue Talk Show. Aleluia. Faz tempão que eu não gravo um boom bap. Isso aqui é a praga do milênio. Faz 2 anos que eu Aumenta mais um pouquinho só. O nome dessa música é Anjos e Leões, vai. Vida real, nós é a praga do milênio. Bom dia, só se for pro você que bro, tô com a minha cabeça a prêmio. 5 anos que o inferno vem de frente, mas não temo. Que o céu tem me falado, vale a pena. Eu levo a vida no sorriso, marca do evangelho onde piso. Anjos e leões, caso precise. Meu bonde chega e quebra tudo, treme qualquer pico. Vou subir no palco pra ver quem se identifica. Eu vivo a vida à vontade, entender esse som, veja se tá bom. Os amigos, mesa cheia, nós dispensa bad round. Desceu pra serra, é o lado sul, monstrão. CEP é Paranaguá, mas o peito passa pela nação. Coração blindado é meu melhor vidro fumê, mantendo a mesma essência após indícios de cachê. Lembranças de onde eu vim, quem eu sou, qual vai ser. A direção é a mesma, a diferença é que cresceu. Difícil de pegar, imagina quando começar a correr. Mudar o clima eu gosto de fazer ferver. Lógico, ninguém imagina quantos vão colar pra ver. Com toda empresta rima eu vou te devolver. Deus abençoe.